Apocalipse 10. Comido por João um livrinho trazido do céu. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado os 7 trovões, fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, ele cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Apocalipse 11. As 2 testemunhas. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. A 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo:
Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso que és, e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Apocalipse 12. A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Deus poderoso, magnífico, Santo de Israel. O Senhor é santo, ó Pai, é grande, é poderoso, é majestoso. É grande e é santo, ó Deus, é único, não há outro como o Senhor. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por todos os teus feitos e por quem o Senhor é. Obrigada por sua palavra, obrigada, Senhor, pelo grande dia da sua vinda que está reservado, Pai, para em breve acontecer. Meu Deus, nós, teus servos, estamos ansiosos pela sua vinda, Pai. Sabemos, ó Deus, que para subirmos com o Senhor teremos que ter uma vida, ó Pai, reta diante da sua presença. E é o que nós te pedimos neste momento. Nos ajude, Senhor, a perseverar, ó Pai, a dar ouvidos, Senhor, ao que o Espírito do Senhor fala à sua igreja, ó Deus amado. Nos ajude, Senhor, a entender, a ouvir e a entender, ó Pai, o que o Senhor diz à igreja, a nós que somos a sua igreja.
Não nos deixe confundir, ó Pai. Nos ajude, Senhor, nos dê discernimento do alto, da sua presença, do teu Espírito. Deus amado, nos ajuda, Senhor, com seu braço forte. Pegue em nossas mãos, ó Pai, não nos deixe soltar as suas mãos, ó Pai, para que possamos prosseguir, ó Deus, caminhando lado a lado com o Senhor no caminho que sabemos que é estreito, mas que sabemos que nos levará, ó Pai, à vida eterna, Senhor. Ó Deus, é o que nós mais queremos. Mesmo em tantas dificuldades, mesmo não sendo fácil, sendo estreito e não largo, queremos o Senhor, ó Pai, queremos te servir e te adorar, na beleza da sua santidade, ó Pai, no poder do Senhor, ó Pai, na grandeza que o Senhor é, meu Deus, e no Deus maravilhoso e também simples que o Senhor também é. Pois o Senhor, mesmo sendo grande, poderoso, majestoso, o Senhor é um Deus simples, é um Deus humilde de coração e nós queremos ser humildes como o Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos humildes, mansos e humildes de coração como o Senhor é. Nos ajude a perseverar, ó Pai, em meio a tantas lutas e tribulações. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça, ó Pai. Nos dê um coração firme, meu Deus. Nos dê uma mente, ó Pai, capacitada no Senhor. Uma mente, ó Pai, que sabe o que quer no Senhor, ó Pai. Que sabe o que quer em Deus, no Senhor Jesus, no Espírito Santo do Senhor, e não em nossas próprias vontades, e não nas ideias, ó Deus, e ideologias mundanas. Ó Pai, é o que nós te pedimos neste momento, não desista de nós, ó Pai. Ainda que nós, ó Deus, fraquejamos, ainda que no mundo há vários irmãos, ó Pai, fraquejando, quase desistindo da fé, Senhor, apóstatas, que o Senhor, meu Deus, venha resgatá-los. Venha renovar, Senhor, a fé, renova a fé, Senhor. Restaura, Senhor, o coração, restaura a vida, meu Deus, transforma, Senhor. Tira, ó Pai, do pecado, do lamaçal do pecado. Tira do fundo do poço, Senhor, levanta, coloca de pé, limpa, Senhor, coloca uma capa, um anel novo, Senhor, faça uma festa, ó Deus. Meu Pai, que este venha valorizar as vestes novas que o Senhor deu, a festa que o Senhor deu, ó Pai, a vida restaurada que o Senhor tem dado. Meu Deus, faça-o celebrar, faça-o se alegrar e valorizar, meu Pai, o Deus que perdoa, o Deus que é misericordioso, o Deus que é amável e não nos julga como o mundo, mas o Senhor nos ama como o Senhor, só o Senhor pode amar, ao ponto de entregar sua vida, ao ponto de derramar o seu sangue numa cruz, ó Pai. O Senhor nos ama tanto e eu sei que nós não temos noção, ó Pai, de qual tamanho é o seu amor. Deus, mas nos faça somente aceitar, somente viver, somente obedecer, ó Pai, os seus preceitos, obedecer e viver na sua presença. Ó Pai amado, nos ajude a sermos obedientes, a sermos servos sinceros, a sermos servos verdadeiros, que te adorem em espírito e em verdade. Porque o que nós queremos, ó Pai, não é somente estar em sua presença aqui na terra, mas é subir, ó Pai, sobre as nuvens e ir morar com o Senhor na eternidade, no céu, diante, ó Pai, lado a lado com o Senhor, ó Pai, no seu reino. Meu Deus amado, é o que mais queremos. Nós não desistimos do Senhor e se porventura, ó Pai, por algum motivo, por alguma luta, por alguma coisa que venha atrair, Senhor, os olhos dos seus filhos, que o Senhor nos faça olhar novamente em direção ao seu altar. Porque, ó Deus, o que nós mais queremos é estar contigo, agora, hoje e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém.